Preposições de lugar em inglês. Primeiramente, o que é uma preposição? É uma palavra que indica a posição em que alguém ou algo está em relação a outra pessoa ou a outro lugar. Então, na aula de hoje, vocês verão preposições de lugar em inglês. Existem vários tipos de preposição. Quais são as funções da preposição? Ela vai me dizer onde determinada coisa está, para que eu a encontre. As principais preposições em inglês são essas. In significa em ou dentro. In, em ou dentro. Não se preocupem que ao final eu trarei frases de exemplo, mas por hora anotem a primeira preposição. In, em ou dentro. O in é muito utilizado em gírias, teacher. Sim, mas nós estamos em uma aula de gramática, então nada de gírias hoje, ok? Só o contexto gramatical mesmo. Anotaram in? Vamos para as próximas. Under significa embaixo. É o mesmo que sub. Por exemplo, subway significa abaixo de algo, subterrâneo. Way é caminho, subway é metrô. Mas além da palavra sub, eu tenho under, que é embaixo. Por exemplo, o gato está embaixo da caixa. Então, behind é atrás. Próxima preposição de lugar, side, significa lado. Beside, ao lado. Beside of, ao lado de. Side, beside, beside of. Near, perto ou próximo. Next, próximo. Next to, próximo de. Near, perto. Next, próximo. Next to, próximo de. Não façam nada com pressa. Ouçam novamente, escrevam. Dê uma pausa no vídeo, leia. Between. Between significa entre, mas não é no sentido de entrar, é no sentido de estar entre duas coisas. Por exemplo, o carro está entre a padaria e a avenida principal. Então, between significa entre, no meio de duas coisas. Vamos às frases de exemplo? Primeiramente com in. The cat is in the box. O gato está na caixa. On, em cima. The Bible is on the desk. A Bíblia está na escrivaninha. The Bible is on the desk. Under, my dog is under the bed. My dog is under the bed. Behind, que é atrás. My bike is behind the apartment. A minha bicicleta está atrás do apartamento. My bike is behind the apartment. Next to, próximo de. The park is next to the restaurant. The park is next to the restaurant. O parque está próximo ao restaurante. Vamos também com near, que é outra palavra para perto. Jesus is near of you. Jesus is near of you. Jesus está perto de você.
Next apenas. The car is next the bakery. O carro está perto da padaria. The car is next the bakery. The bakery. Between, que é entre. The hotel is between the mall and my street. O hotel está entre o shopping e a minha rua. Eu vou mostrar agora para vocês 3 erros comuns que muitos alunos cometem quando estão estudando as preposições em inglês. Primeiro erro, confundir o in com o on. Por exemplo, não é the book is in the table. Não é o livro está dentro da mesa. É the book is on the table. O livro está sobre a mesa. Então, cuidado. In é dentro. On em cima. Repitam. In, dentro. On, o objeto está em cima. E outro erro muito comum é confundir under, que é embaixo, com below, que é abaixo. Gostaram das preposições de lugar? Ok? Vamos fazer uma atividade para ver se vocês fixaram esse conteúdo, alright? O exercício já está em suas mãos. Eu vou ler a frase, traduzi-la para te ajudar e você vai responder se é in, behind, under, side, beside. Qual preposição você pensa estar correta? Nessa atividade, eu apenas vou ler as questões. A resposta é com você. E no outro dia, depois que você receber essa aula, eu te enviarei o gabarito. É um mini texto e dentro desse mini texto, você deve incluir as preposições. Sarah's cat, Whiskers, like to play hide and seek. O gato de Sarah, Whiskers, gosta de brincar de esconde-esconde. Yesterday I found him. Ontem eu o encontrei. E você vai colocar a preposição nesse primeiro tracinho, que recebe logo após o número 1. The sofa, o sofá. I found him the sofa. Eu o encontrei. Tananã. Palavrinha mágica. O sofá. He was all curled up. He was all curled up. Ele estava todo enrolado. Mais uma vez, você colocará a preposição que você acha que cabe aqui. A cozy blanket. Em um cobertor confortável. Later, depois. I saw him. Depois eu o vi. Preposição. The kitchen counter. The kitchen counter. Trying to reach the cookies. Trying to reach the cookies. Eu o vi no balcão da cozinha tentando alcançar os biscoitos que estavam na prateleira de cima. Nós vimos 4 espaços em que você deverá colocar qual é a preposição correta. Cuidado! Antes, leia cada uma das preposições e como elas são usadas, para não confundi-las. In the evening, ao anoitecer, he was hiding. Ele estava se escondendo. The bed, a cama, mais uma preposição. I searched for him everywhere. Eu busquei por ele em todo lugar. But he was now here to be found.
Mas ele não estava em nenhum lugar. Finally, I discovered him. Finalmente, eu descobri, eu o encontrei. Preposição. The bed. Preposição. His favorite toy mouse. Com o brinquedinho favorito dele. Com o ratinho de brinquedo dele. Ok? Essa foi uma leitura bem pausada para que você aí do outro lado, coloque a preposição. Agora vamos ler o texto no geral, ok? As partes em que você deverá completar a preposição eu vou saltar para que nós possamos praticar também esse texto que nos foi dado. Sarah's cat Whiskers likes to play hide and seek. Yesterday, I found him, the sofa. He was all curled up. A cozy blanket. Later, I saw him, the kitchen counter, trying to reach the cookies, the top shelf. In the evening, he was riding the bed. I searched for him everywhere, but he was nowhere to be found. Finally, I discovered him, the bed, his favorite toy mouse. Bom, vocês, alunos, vão me enviar essa atividade com os espaços completados, com os espaços preenchidos em relação às preposições. Mas eu quero passar uma atividade extra. Mas eu quero passar uma atividade a mais. Vamos retirar os verbos que estão nesse texto? E o primeiro verbo que eu encontro é o likes na terceira pessoa, que é gostar ou curtir, quando ele se comporta como verbo. Depois nós temos play, jogar, brincar, tocar, hide, esconder, seek, buscar, found, procurar, curled up, enrolar, verbos novos. Sol, só que aqui está no passado, tá? Ele estava enrolado, enrolado. Logo após sol, que é o passado de se é ver, sol é vi. Trying está no present continuous, tentando. Hiding, escondendo, que vem do hide. Searched, procurado. Search é procurar ou pesquisar. Quando você vai ao Google, fica escrito em inglês, search, pesquisar ou procurar. Let me see, deixe-me ver. Was era o estava. Found, já vimos. Discovered, descobri. É isso. Esses foram os verbos encontrados aqui. Alguma dúvida em preposição? Tem certeza? Assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Alright? Thank you very much, my students. Segundo texto com preposições é um poema. Esse poema que você recebeu. Nesse segundo texto não há atividade, só análise. Preposition, poem. Under the blue sky, near the ancient wood, beside the trickling stream, on the grassy bank, under a bright umbrella, in the month of May. Agora a leitura com você, querido aluno e aluna. Under the blue sky, come on. Near the ancient wood, beside the trickling stream, on the grassy bank, under a bright umbrella,
In the month of May. Temos as preposições under, near, beside. O under se repete e o in. Vamos traduzir esse texto aqui. Debaixo do céu azul. Debaixo ou embaixo. Não tem problema. Perto da madeira antiga ou perto da madeira anciã, ao lado do fluxo gotejante, pode ser o gotejar da água. On the grassy bank, vocês já aprenderam comigo que grass é grama. Então, grassy bank. Então, está gotejando sobre o banco que está sobre a grama. Under a bright umbrella. Shine é brilhar, bright é brilhar, ok? Embaixo da sombrinha brilhante, in the month of May, no mês de maio, ok? Embaixo do céu azul, perto da madeira anciã ou antiga, ao lado do gotejar ou do fluxo gotejante, sobre o banco que está sobre a grama, embaixo da sombrinha amarela, no mês de maio. E aí fica uma incógnita. Esse poema é pequeno e deixa reticências, ou seja, você pode continuar esse poema em inglês, alright? Dê uma pausa no vídeo e escreva quantas palavras novas você aprendeu nesse poema que engloba preposições. E por último, eu preparei preposições bônus. Então, além das principais, abram a última imagem enviada e vamos descobrir mais preposições. In, já sabemos. Agora, above, já sabemos. Nesta fileira, qual é a preposição nova? After, que é depois. Por isso que nós dizemos afternoon, para tarde, porque noon é uma das palavras utilizadas para meio-dia. Então, afternoon, depois do meio-dia, vem a tarde. After é depois. Na segunda fileira, nós temos before, que é antes. Before, antes, after, depois. Temos também across, que é atravessar. Ó, preposição nova. Não é sinônimo apenas o que eu estou trazendo. Eu estou trazendo um bônus. In the middle, no meio. Among é o mesmo que between. Between é entre o carro e a moto. Está aqui no meio. Que é o mesmo que in the middle, que é o mesmo que among. Around, ao redor. Away from, muito distante. Away from ou far away. Away from ou far away, muito distante. Beneath é o mesmo que under, abaixo. Gostaram? Vamos ler só as preposições bônus, as que eu trouxe agora ao final da nossa aula. Let's go, my people. After, across, before, in the middle, among, around, away from, beneath. Temos a última, já ia me esquecendo, out, fora. Gostaram? Última leitura, eu falo, e você vai repetir em sua casa. Above, after, across, before,
in the middle, among, around, away from, beneath, out.